A rotina de Aniceto, no Centro de Excelência Augusto César Leite, em Itabaiana, no Agreste Sergipano, se divide entre as aulas das disciplinas obrigatórias e a monitoria de matemática. Eu quero ser professor. E é tanto que, quando eu entrei aqui, eu não sabia que tinha a monitoria. Só que eu já gostava de matemática antes disso. E também me ajuda a perder a timidez. E é um jeito de eu estudar e também ajudar os colegas. Dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica mostram que apenas 5% dos estudantes da rede pública no Brasil terminam o ensino médio com aprendizado adequado de matemática. Por isso, ensinar a disciplina de forma lúdica é uma das maneiras de facilitar o aprendizado em sala de aula. Muitas pessoas acham que a forma da sala de aula de não ter algo diferenciado pode acabar não ajudando, mas na maioria das vezes ajuda mais e todo mundo aprende. O principal desafio é a gente fazer os alunos gostarem, se interessarem de fato pela matemática. Então, esse com certeza é o principal desafio de todos. E é claro, durante toda a educação básica a gente se depara com muita dificuldade, que é de uma matemática de base mesmo. Então, essa é a nossa principal dificuldade, ter que resgatar conteúdos que são lá da base do ensino infantil, do fundamental menor. Eu trabalho com ensino médio, principalmente. Eu sinto muito essa dificuldade nos alunos, nos estudantes, quando eles chegam no ensino médio. No mestrado profissional em matemática na Universidade Federal de Sergipe, Paulo decidiu pesquisar as potencialidades do uso de mágicas para ensinar a matéria de maneira mais prática. O intuito do trabalho foi justamente esse, trazer mágicas, além de apresentar as mágicas, a explicação matemática das mesmas, e trazer um material que realmente possa ser utilizado pelos professores. Ensinar e aprender matemática são os principais desafios da disciplina mais temida em sala de aula. Com o uso de truques, a ideia é despertar a curiosidade dos estudantes de forma lúdica. Neste trabalho, eu trago em cada mágica a explicação matemática da mesma e também o público que ela é indicada, certo? Então, o professor de matemática ele pode consultar o material, observar a mágica que tem relação com o conteúdo que o mesmo está trabalhando e poder aplicar na sala de aula. Um dos truques aplicados pelo professor é chamado de leitor de mentes. O objetivo é descobrir a imagem associada ao número escolhido na brincadeira. Inicialmente, eu solicito para que um aluno pense em um número de 2 dígitos, certo? Um número entre 10 e 99. Então, podemos atribuir esse número como sendo, por exemplo, o número XY. Então, o primeiro passo, pensar em um número de 2 dígitos. Sabemos que todo número na base decimal também pode ser representado de outra forma. Esse número, por exemplo, pode ser representado como 10x mais y. Sabemos que o y corresponde à unidade e o x corresponde à dezena. O segundo passo solicitado é que o aluno subtraia desse resultado o valor dos seus 2 dígitos. Então, por exemplo, no número xy, ele deveria subtrair o dígito x e o dígito y. Por exemplo, o número 52, o aluno deveria subtrair o número 5 e depois o número 2. O 52 chegaria aqui como resultado 45. Então, o primeiro passo tínhamos aqui o 10 vezes o primeiro dígito mais o segundo. O segundo passo é solicitado que ele subtraia esses 2 dígitos. Então, teríamos aqui o 10x mais y, menos o primeiro dígito, que é x, menos o segundo dígito, que é o y. O y com o y se cancela, 10x menos x, encontramos aqui 9x. Isso mostra que, independente do número pensado inicialmente, o resultado final vai ser sempre um múltiplo de 9. E é o que observamos aqui na imagem, que ao lado de todos os múltiplos de 9, a imagem é a mesma, por isso que o truque funciona. Além de usar nosso psicológico para fazer, a gente se impressionou com o resultado que acabou que ele mesmo chegou no resultado que a gente pensou. Além de ser muito interessante e muito divertido, é melhor aprender assim do que... Não melhor, mas às vezes é bom a gente estar mudando a dinâmica. E eu achei muito interessante, deu para todo mundo entender, todo mundo participar, todo mundo interagir. Potencializar as chamadas metodologias ativas também é um desafio para quem trabalha com a formação de novos professores na área. Então, várias metodologias como História da Matemática, vários recursos como esse, mágicas matemáticas ou novas tecnologias, não eram utilizados na sala de aula na época que eu era um aluno, por exemplo.
Então, o desafio agora é, como professor, fornecer também essas novas metodologias, né? O próximo passo é compartilhar a coletânea de matemáticas com outros professores da educação básica. A maior contribuição é em relação voltado para os professores. Os professores realmente é uma coisa prática que os professores podem se utilizar para usar em sala de aula, certo? Que pode trazer vários benefícios. Os professores podem tanto utilizar esse material para trabalhar algum conteúdo, ou até mesmo para dinamizar um pouco a aula, né? Tornar uma aula mais divertida.